Olá e bem-vindos! Sabem, uma câmara fotográfica é muito, mas muito mais do que um simples equipamento. É um instrumento com um poder imenso. O poder de moldar percepções, de documentar a nossa humanidade e, claro, de impulsionar a mudança. É, no fundo, uma ferramenta que carrega uma enorme responsabilidade. E é exatamente essa a questão central que vamos explorar hoje. O que é que transforma um simples clique do obturador num testemunho, num documento capaz de alterar leis, de inspirar empatia e de dar voz a quem não a tem? É essa a nossa viagem. Antes de mergulharmos nisto, uma nota importante. Os conteúdos para esta análise foram preparados e validados pelo Mário Pereira. Para percebermos o nosso papel hoje, é fundamental olharmos para trás, para os pioneiros que viram na fotografia muito mais do que um registro. Eles viram uma forma de intervir no mundo. A nossa viagem começa lá para o final do século XIX, com figuras como John Thompson e Jacob Riis a usarem as suas câmaras para mostrar as realidades duríssimas da pobreza nas cidades. Mas o verdadeiro ponto de viragem, talvez, chega no início do século XX com Louise Hine. As suas imagens do trabalho infantil não eram só chocantes, elas foram um catalisador para reformas legais reais. Mais tarde, W. Eugene Smith, com o seu ensaio absolutamente devastador, Minimata, deu um rosto humano a uma catástrofe ambiental. E claro, como não falar de Sebastião Salgado, que continua a dignificar a condição humana com os seus projetos de escala global. E esta frase, atribuída a Louise Hine, olhem, resume tudo, não é? A fotografia não é um ato passivo. É, ou pode ser, uma ferramenta de intervenção. Hine não estava só a tirar retratos de crianças, ele estava a construir um argumento visual tão forte, tão inegável, que mudou a lei e protegiu uma geração inteira. Este é o nosso legado. É daqui que vimos. Claro que este legado traz consigo um peso, uma responsabilidade. E hoje, talvez mais do que nunca, precisamos de uma bússola ética e legal muito bem afinada que guie cada decisão que tomamos atrás da lente. A pergunta torna-se então inevitável, certo? E a resposta não está em regras vagas ou em opiniões. Está em princípios fundamentais que protegem tanto quem fotografamos como o valor do nosso trabalho. Em Portugal, tudo começa aqui, na dignidade da pessoa humana, consagrada logo no primeiro artigo da nossa Constituição. E atenção, isto não é só um termo legal pomposo, é a base de toda a fotografia ética. Significa que antes de qualquer clique, antes de qualquer preocupação com a luz ou a composição, vem o reconhecimento do valor intrínseco de cada pessoa à nossa frente. E este princípio, que pode parecer um bocado abstrato, torna-se muito concreto no artigo 26º, com o direito à imagem. O que é que isto nos diz? De forma muito clara. Que cada pessoa tem o direito de controlar a sua própria representação. Isto eleva o nosso trabalho de uma mera captura para um ato de colaboração e de respeito, estabelecendo limites que, na verdade, protegem todos os envolvidos. Isto leva-nos a um ponto que é absolutamente crucial: a forma como entendemos o consentimento. De um lado, temos o consentimento básico, aquela autorização quase transacional. Mas a prática ética moderna exige muito mais. Exige um consentimento informado e participativo. Quer dizer, um diálogo honesto sobre como as imagens vão ser usadas, qual o seu potencial impacto. E isto transforma a pessoa fotografada de um objeto passivo num participante ativo na criação da sua própria história. E é precisamente esta ideia de participação ativa que nos leva ao que é, talvez, a vanguarda da fotografia documental e social hoje em dia. É a mudança de paradigma, de fotografar apenas pessoas para começar a fotografar com as pessoas. Uma das metodologias mais fascinantes que põe isto em prática é o chamado Photo Voice. A ideia é simples e poderosa. A câmara é entregue à própria comunidade. São as pessoas que documentam, que refletem e que comunicam as suas realidades. O fotógrafo deixa de ser o único autor para se tornar um facilitador e a comunidade. Bem, a comunidade torna-se coautora da sua própria narrativa visual. O fotógrafo brasileiro João Roberto Ripper, que foi um verdadeiro pioneiro nesta abordagem, resumiu a ideia de uma forma brilhante. O objetivo é buscar um olhar comum. Reparem bem, não é o olhar do fotógrafo sobre a comunidade, mas um olhar partilhado, um olhar que nasce da colaboração e da confiança mútua. Ok, mas como é que isto funciona na prática? Como é que se faz? Bem, começa com o mais importante: estabelecer confiança. E isso leva tempo, exige presença genuína. Depois passa pela capacitação. Não só ensinar técnica fotográfica, mas também falar sobre direitos, sobre literacia mediática. E, finalmente, culmina na cocriação, o momento em que a comunidade se apropria do processo e constrói ativamente a sua história. Ganha controle sobre a sua própria imagem.
Então, depois deste percurso todo, pela história, pela lei, pelas metodologias, qual é, no fundo, a grande missão da imagem hoje em dia? Acho que a escritora Chimamanda Ngozi Adichie nos deu a chave para a resposta. O grande perigo, diz ela, é a história única. E o problema dos estereótipos não é que sejam mentira, é que são terrivelmente incompletos. Eles roubam a dignidade das pessoas ao reduzir uma realidade complexa a uma única narrativa, quase sempre de vitimização. A nossa missão, portanto, é precisamente essa, ir para além da história única. É combater ativamente as imagens que se focam só no sofrimento. É documentar os direitos do dia-a-dia, o direito a uma casa, a um trabalho digno, à educação. É mostrar a beleza, a dignidade e a resistência como um ato político. É, no fundo, e usando as palavras de John Ripper, criar um elo de bem-querer entre quem é fotografado e o resto da sociedade. Fomentar a empatia em vez da piedade. No final de contas, a imagem que realmente transforma nasce do respeito, da colaboração e de uma consciência ética profunda. O nosso ofício tem este poder incrível de construir pontos ou de reforçar muros, e a escolha é nossa em cada clique. Fica o convite para continuarmos esta conversa. Deixem as vossas perguntas e sugestões nos comentários, porque a mensagem é esta: fotografe com liberdade, proteja-se com conhecimento. Até à próxima.